Stranger Things, a quarta temporada já está entre nós há pelo menos uma semana na Netflix, mas só agora eu resolvi gravar esse vídeo porque precisa de um certo tempo de maturação e também um certo tempo para você conseguir assistir a tudo, mas calma, que eu chego lá. Para quem não está entendendo nada, essa quarta temporada de Stranger Things, ela é dividida em duas partes. A primeira parte são esses 7 episódios que estão aí, e a segunda parte são mais 2 episódios que vão ser disponibilizados daqui a mais ou menos um mês, em julho. Por que isso? Eu me perguntei muito o porquê disso. É, por que não fazer 2 temporadas diferentes? Enfim, tem vários aspectos para a gente discutir. Primeiro, o aspecto da história propriamente dita desses 7 episódios, e depois o aspecto do porquê fazer isso. Vou falar primeiro da temporada. Nessa temporada, os nossos intrépidos meninos, agora adolescentes, estão às voltas com coisas eminentemente adolescentes. Então você tem aí romances, bullying na escola, eles já estão maiores, não são mais aqueles meninos e enfrentam alguns dilemas relacionados a isso. Em paralelo, temos um novo inimigo, agora o Vecna, que é... Bom, se você assistiu Game of Thrones, é o Rei do Gelo, né? É o Rei do Gelo e a inspiração é essa mesma. Os Duffer Brothers falaram que a inspiração foi mesmo o Rei do Gelo de Game of Thrones. Então, se você assistiu e achou parecido, sim, é parecido e a inspiração é essa. Vamos lembrar que Stranger Things é uma série que emula várias influências, emula várias coisas. Desde lá da primeira série, emulando toda essa ambientação anos 80, uma espécie de recorte, de colagem de várias coisas dos anos 80, vários filmes, vários temas, né? À medida que o tempo foi passando, os temas eu acho que foram até se esgotando um pouco, e eles foram abrindo para outros tipos de referências. Mas e aí? E essa história? E essa história com esse novo inimigo, o Vecna? Eu particularmente acho que Stranger Things está chegando num momento em que as ideias estão se esgotando, né? A Stranger Things sempre foi uma série, e eu gosto muito da série, sempre foi uma série muito mais de referências, né? As histórias sempre foram muito mais referências a outros filmes, a outras histórias, do que eminentemente uma coisa original. E eu acho que essa fórmula tende a esgotar. Não à toa, a terceira temporada já tinha patinado um pouco. E aí você vai me perguntar, essa quarta temporada patina? Eu acho que patina em determinados momentos. Eu acho que as ideias estão se esgotando, você vê uma repetição de ações. É claro que é muito legal você ver os meninos, agora adolescentes, ali reunidos para desvendar mistérios e de volta ao mundo invertido e combatendo esses inimigos, e todos os adultos são uma espécie de paspalhos, né? Nem participam muito, com exceção, claro, de meia dúzia ali de adultos, mas enfim, são eles que são o centro da história, eles que resolvem tudo. Uma diferença dessa temporada em relação às outras é que agora nós temos vários núcleos. Tem o núcleo lá de Hawkins, o núcleo da Califórnia, o núcleo da Rússia, onde está o Hopper preso, e aí a gente tem o núcleo, não dá nem para chamar de núcleo, né? Mas todo o arco da personagem Eleven, que vai de volta ali para aquele centro das crianças com superpoderes e tal, e se vê de volta ali naquela situação. Eu particularmente acho que o fato de termos muitos arcos, por um lado, justifica você fazer 7 episódios e com durações longas. Então, para você assistir os 7 episódios, são quase 7 filmes, gente. São episódios de 1h15, 1h20. Tem um episódio só que é com menos de 1 hora. Então eu acho que justifica você fazer isso para você ter tempo para poder ir de lá para cá. Mas, ao mesmo tempo, eu sou um crítico à serialização do conteúdo, vocês já sabem, e eu vou dizer aqui mais uma vez. Eu acho que quando você serializa tudo, e por mais que os Duffer Brothers consigam serializar, saibam como fazer isso, você perde algumas coisas. Você tem, inevitavelmente,
alguns buracos, algumas barrigas. E eu acho que principalmente o arco da Eleven nessa série é uma grande barriga. Você não precisava ter colocado esse arco desse tamanho para contar uma história que é isso. Então isso vai minando, e ao mesmo tempo em que a gente vai tendo que assistir 7 episódios de 1h15, você vai vendo que tem muita barriga, você fala, tem alguma coisa errada. Né? Dá para você condensar isso em menos episódios. Eu nem quero imaginar o que vem depois. Porque os 2 outros episódios, o 8 e o 9, que encerram essa 4ª temporada, que vem depois, o 9º episódio tem 2h30. É um filme de 2h30. O que vai acontecer? Será que a gente vai ter assunto para esse 8º e esse 9º episódio? E aí a gente vai naquilo que eu sempre falo sobre a Netflix. A Netflix inventou essa história de maratonar, mas eles estão num momento em que isso está sendo colocado à prova. Todos os outros serviços de streaming estão colocando séries com episódios semana a semana, e isso funciona muito mais. Isso funciona não só para o serviço de streaming, que a série fica viva na mente do público por muito mais tempo que Stranger Things. Eu tô falando isso aqui 2 semanas depois da estreia e não se tá mais falando sobre essa série, a não ser eu. Então, se os outros estão fazendo assim, só que a Netflix inventou essa história e não consegue fugir disso. Essa é a verdade. Eles estão tentando, algumas séries, Better Call Saul, que não é propriamente da Netflix, é exibida na TV americana pelo canal AMC, e a Netflix apenas reexibe, é uma parceria, né, da Netflix com a AMC, mas é semana a semana. A série se mantém viva e você tem mais tempo para poder pensar sobre ela, para poder criar teorias. Imagina se Stranger Things fosse semana a semana e os fãs todos criando teorias de uma semana para outra. A série ia ser muito maior do que realmente ia parar o mundo, entre aspas, né? Mas não é assim, e eles estão tentando fazer uma gambiarra. Esses 2 episódios, para mim, é uma grande gambiarra para deixar para tentar fazer com que a série permaneça um tempo maior na mente do público. Aí você vai me perguntar, James, mas então não vale a pena assistir a 4ª temporada? Eu acho até que vale. Porque é legal você ver os meninos ali resolvendo o mistério, lutando contra aquele inimigo. E o Demogorgon tá de volta, né? Também nessa 4ª temporada, numa outra situação ali. Então é legal você ver eles combatendo um outro inimigo, desvendando tudo, quem é esse cara, de onde ele veio, né? E o final ali do 7º episódio deixa esse gancho aí que a gente entende quem é esse vilão, o Vecna. Mas eu acho que a série está se esgotando. Não à toa, a próxima temporada, 5ª temporada, os Duffer Brothers já falaram que ela vai dar um salto no tempo e é a última temporada. E eu acho que sim, tá na hora de Stranger Things acabar. Você detesta a série? Não, eu gosto da série, mas eu acho que tudo tem um momento para começar, para desenrolar e para acabar, e eu acho que Stranger Things já tá na hora de encerrar sua trajetória. 3 estrelas em 5 é o que eu dou para essa série, muito porque é legal você assistir Stranger Things, apesar disso tudo que eu falei. Assista, principalmente se você assistiu as outras temporadas. Você não vai deixar de assistir a 4ª temporada e saber, até entender como que isso vai jogar para a 5ª temporada, como que eles vão encerrar essa série. Stranger Things, 4ª temporada, assista e depois vem conversar comigo para falar o que você achou, o que você não achou, ok?